Olá, sou Paulo Eduardo. Estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por já estar aí do outro lado. Muito obrigado por nos acompanhar todos os dias aqui nesse horário, não é? Na verdade, eu não sei que hora que você me assiste, mas eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou chegando aqui com estudo novo e é uma alegria encontrar sempre você por aqui. Que Deus esteja te abençoando, te guardando, né? Todos os dias na sua vida. Minha oração, meu desejo é esse. Que você possa sempre desfrutar da paz, do cuidado do Senhor sobre a sua vida. A gente está estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo, procurando conhecer a vontade de Deus, procurando colocar a nossa vida dentro do propósito, do plano do Senhor para nós. Aqui nesse mundo nós estamos para ser transformados, moldados e precisamos conhecer a palavra para viver aquilo que Deus quer que vivamos. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós vamos seguir aqui os nossos estudos, hoje pensando um pouquinho sobre as consequências das contendas da igreja, versículos 1 e 6 de 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículos 1 e o versículo 6. Os crentes de Corinto estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. Os crentes de Corinto estavam num contra-testemunho ao mundo. As pessoas estavam olhando para a igreja e assustadas com o que estavam vendo. Paulo pergunta no verso 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante injustos e não perante os santos? Paulo, nesse texto, ele não se refere ao caráter dos juízos do mundo. As palavras aqui injustos e santos que Paulo usa não denotam propriamente o caráter dos juízes do mundo. Então, vale pensar e destacar isso aqui. Paulo não está falando do caráter dos juízes do mundo. O que Paulo está falando aqui são injustos e santos com relação a crentes e não crentes, a salvos e não salvos. É essa a expressão que Paulo usa para injustos e justos. Não é que Paulo esteja colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo e nem o caráter desses juízos. Mas o que Paulo está colocando aqui é que para fora dos portões da igreja, os problemas da igreja não podem, não devem ser levados, porque isso é um testemunho péssimo para a igreja. Os assuntos domésticos precisam ser tratados dentro da igreja, domésticos da fé. Aqueles assuntos, questões dentro da igreja precisam ser resolvidos dentro da igreja. Levar os problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja é um testemunho fraco, péssimo, que gera escândalo. O lugar de tratar dos assuntos domésticos é em casa. O lugar de tratar os assuntos da igreja é na igreja. É aqui que nós precisamos, porque aqui o juízo é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, os propósitos do Senhor. Paulo fala no verso 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso é, perante os incrédulos? O lugar é na igreja. Como a gente fica chocado quando a gente vê essas coisas. Eu disse há um tempo atrás que eu estava lendo um artigo esses tempos, falando de uma denominação, aí eu não vou citar o nome, eles estavam tendo um problema interno para ver quem ia ser parece que pastor presidente, e não sei, e um queria assumir o lugar do outro e começaram a criar documentos falsos, fazer motim dentro da igreja e enfim, levaram a causa para a justiça resolver quem que ia ser o presidente daquele ministério. Eu fiquei lendo aquilo, eu fiquei chocado em pensar. Isso é terrível.
Isso é um contra-testemunho. Imagine as pessoas no mundo olhando aquele processo e pensando, gente, esse é o povo que se diz povo de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que chega na igreja onde ela congregava, também não sei que lugar que é, nem que ministério que é esse, não importa. E ela brigando com outra turma que estava arrombando as fechaduras para assumir, tomar conta da igreja, isso filmado e publicado nas redes sociais. E aí o que estava abrindo gritava, vai buscar seus direitos. Que contra-testemunho é esse? Problemas pessoais entre irmãos, sendo levados para a justiça humana. Irmãos, a nossa vara de medida, de juízo dentro da igreja é a palavra de Deus. É nela que nós devemos nos pautar. É aqui que deve conduzir a nossa vida. O problema entre irmãos não deve ser levado para a justiça, deve ser resolvido na presença de Deus, em oração, em busca, em instrução bíblica. Estamos falando de irmãos. O problema é que hoje existem muitas pessoas dentro das igrejas que não são verdadeiramente nascidos de novo. Não tem o Espírito Santo, porque o crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe perfeitamente discernir a vontade de Deus, os ataques de Satanás e resolver dentro das Escrituras. É por isso que o chamado da Bíblia é para nós sermos santos, para vivermos em santidade, em obediência, para que as coisas se resolvam dentro das Escrituras, para que eu possa lutar para que exista paz entre a igreja, paz dentro da igreja, paz no ambiente onde eu congrego, onde eu sirvo a Deus. Mas hoje a geração totalmente descartável, relacionamentos descartáveis, igrejas descartáveis, o testemunho não se preza e essa razão de tantos escândalos que vemos hoje. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria, que Deus trate o nosso coração com sabedoria, com discernimento, para saber como viver e como resolver as questões internas dentro da igreja, para não ser um péssimo testemunho para esse mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim, para a glória de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe e a gente segue falando isso no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.